Muito boa noite a todos e a todas. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, ela esteja sempre em nossos corações. Na verdade, ela está. Somos nós que temos que ter o coração aberto para senti-la em nós. Porque o Cristo nunca nos abandonou. Mas somos nós que muitas vezes, por conta dos caminhos que escolhemos, acabamos nos distanciando dele. Mas o nosso companheiro Domingos estava falando de que hoje nós teremos mais um encontro marcado para que possamos entender um pouco mais sobre a mensagem de Jesus. E nós trouxemos a reflexão para as nossas reflexões da noite, o capítulo 3 de O Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Há muitas moradas na casa do Pai. E nós aqui hoje, nesta noite, não temos a intenção nem a pretensão de esgotarmos o assunto, porque ele é profundo, traz muitas reflexões, mas a nossa ideia hoje aqui é jogar para todos nós um pouco de luz sobre este assunto tão magnífico para as nossas vidas. Bom, quando nós vamos fazer, sempre que nós procuramos fazer um estudo do Evangelho, nós podemos tomar dois caminhos, ou duas vertentes. As duas estão corretas, e tudo vai depender do objetivo, de onde a gente quer chegar com ela. Esse tempo seco atrapalha a gente. Com esse capítulo, com essa fala de Jesus, ela não é diferente. Porque se nós formos pegar a vertente das questões físicas, há muitas moradas na casa do Pai. Então vamos fazer uma interpretação com base na ciência. Fazendo uma pesquisa, a nossa ciência estima que em nosso universo, aquilo que é conhecido, que deve ser pequeno, mínimo, não é? Estima-se que existe entre, olha só, 100 bilhões a 1 trilhão de galáxias. E estima-se, e nós que estamos aqui, o nosso planeta faz parte da galáxia chamada Via Láctea, estima-se que a nossa Via Láctea, ela possui entre 200 e 400 bilhões de estrelas. Ou seja, o nosso Sol, do nosso sistema solar, é uma estrela. Então, estima-se que, como eu disse, que na nossa galáxia, na nossa Via Láctea, existe entre 200 e 400 bilhões de estrelas. Vamos imaginar pensar, claro, que cada estrela dessa que gira em torno dela, como existe na nossa estrela, que nós chamamos de Sol, mas que existe, por exemplo, 3 orbes ou 3 planetas. Se a gente fizer a conta, não vou conseguir responder de cabeça para vocês quanto dá essa conta. Mas deve dar bilhões ou trilhões de mundos conhecidos, ou seja, aqueles que são conhecidos pela nossa ciência, né? Então, fora a questão, o que circunda em outras dimensões, esses orbes. Então aí nós vamos ter uma ideia da fala de Jesus quando ele fala: há muitas moradas na casa do Pai. Do nosso universo, então, bilhões, trilhões de orbes, de planetas, que existe vida. Talvez não vida orgânica, como a gente conhece, a forma humana, Kardec diz que ela prevalece, não é? O formato humano, mas em outras dimensões. Então, essa fala de Jesus, uma vertente, um caminho,
nós podemos interpretar dessa forma. Olha, a questão dos mundos, dos trilhões de mundos que existem e que são habitados. Então, esse é um caminho. Essa é uma vertente que nós podemos trazer. Mas outra vertente, ela, ou caminho, nós vamos trazer ela para quê? Para o nosso mundo íntimo, para o nosso interior. Porque se nós temos trilhões de estrelas conhecidas, tá? Pelos nossos cientistas, em nosso universo, nós ainda temos muitos e muitos mundos que precisam ser descobertos dentro de nós. Então são dois caminhos que a gente pode seguir quando nós vamos nos dedicar ao estudo do Evangelho. Mas vamos ao nosso texto, né, tirado do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, do evangelista João, no seu capítulo 14, nos versículos de 1 a 3. Antes disso, precisamos entender o contexto dessa fala, anterior a essa fala. Porque era o período da época da Páscoa judaica. Então, Jesus, junto com os discípulos, ele desceu, todos nós sabemos, que o Cristo, se podemos dizer, tinha como base a cidade de Cafarnaum, que ficava lá na região da Galileia, na região norte da Palestina. Então, Jesus pega com os discípulos, e era tradição, era mais que tradição, era um dever de todo judeu, onde quer que ele estivesse, que no período da Páscoa judaica, que é o período, a Páscoa judaica, em que eles comemoravam a libertação deles da escravidão, que todo judeu deveria ir até a cidade de Jerusalém, onde ficava o grande templo, para lá fazer as suas comemorações. Então Jesus desce com os discípulos, né, da região norte da Galileia, e vai até Jerusalém. E lá ele, na noite, ele chama os discípulos e realiza ali um jantar, vamos assim dizer, que todos conhecem pela Santa Ceia. E Jesus começa então a conversar com os discípulos. E nesta conversa, ele começa a dizer que o tempo dele aqui no nosso mundo estava terminando. Ele já sabia que uma daquelas pessoas ali, Judas da cidade de Queriote, iria entregá-lo. Não vamos entrar nas razões, não é, dessa entrega, mas ele já sabia. Então ele começa a conversar com os discípulos ali e dizer para eles que o tempo dele aqui já estava terminando. E começa a levar até eles novas orientações da humildade, quando ele chama os discípulos e começa a lavar os pés dos discípulos, num sentimento, a princípio, né, tem muito mais, mas num sentimento de humildade. E começa a orientar os discípulos como eles deveriam se comportar após a sua partida. E Pedro ali, e começa a perguntar para Jesus, não, mas Jesus, onde você vai? Eu vou contigo, não é? E Jesus fala, mas você não pode ainda, você não pode ir comigo ainda. Um dia você irá. Então o Cristo, além de dizer que a sua missão, enquanto encarnado, estava terminando, convida os discípulos, mostra aos discípulos a tarefa que eles teriam que realizar após a sua partida, após a partida de Jesus. E mais que isso,
começa a mostrar para eles a dedicação que era um dos ensinamentos. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, dá as instruções aos discípulos de como eles deveriam se comportar, de como eles deveriam agir diante das situações que eles com certeza passariam, dos problemas, das aflições, das perseguições. Então, mas para que ele pudesse trazer também um alento, ele disse assim, agora nós vamos entrar no texto, tá? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, já eu vou-lo teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. Então, como eu disse para vocês, além do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, essa passagem se encontra no Evangelho de João, do capítulo 14, dos versículos de 1 a 3. Mas vejam que interessante, como eu disse nesse diálogo anterior a essa passagem, os discípulos, e principalmente João e Simão Pedro, ficaram meio que apreensivos, né? Então Jesus começa dizendo, não se turbe o vosso coração. Ou seja, eles estavam agitados, preocupados com aquilo que haveria de vir. Então o coração deles começou a ficar aflitos. E Jesus disse, não se turbe o vosso coração. E quando nós vamos procurar o sentido da palavra turbe, ela tem o seguinte entendimento: agitar, perturbar, desassossegar. Então o que Jesus está falando? Olha, não desassossegue o seu coração. É como se Jesus estivesse nesse momento para todos nós que estamos aqui, todos nós que ainda carregamos as aflições, porque Jesus também disse, não é? Digo-vos isso para que tenhais fé em mim. No mundo tereis aflições, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então é Jesus dizendo que nesse mundo, todos nós temos aflições. Às vezes, nós acreditamos e pensamos, a gente vê alguém passando ao nosso lado, a pessoa sorrindo, e a gente fala, olha, aquele é feliz, ele não tem aflição, ele não tem dor. É engano nosso. Porque, como eu disse, nós vamos trazer essas muitas moradas na casa do Pai para dentro de nós. Então nós vamos ver que em cada momento da nossa vida, nós nos permitimos habitar em residências, em casas diferentes, como daqui a pouco nós vamos falar. Então, é natural que todos nós tenhamos aflições. Algumas de ordem moral, outras de ordem espiritual, outras ainda de ordem material, não é? Então, e quando essas aflições, essas dores, e Emmanuel vai falar, não é, dessas dores, da dor ilusão e da dor real, onde ele fala que a dor ilusão é a dor, por exemplo, da falta da saúde, onde um remédio, ou mesmo a morte do corpo físico, ela se cura. Mas a dor real é a dor do espírito. E que nada tem a ver com a matéria, mas tem a ver com o quê? Com a nossa casa mental. Então Jesus vem e fala, não é? Para todos nós. É como se ele estivesse dizendo agora para os nossos corações:
Não desassossegue o seu coração. Não deixe o seu coração ficar desassossegado pelas aflições, pelas dificuldades que a vida nos apresenta. É como se Ele estivesse nos convidando nesse momento para que pudéssemos ter uma nova perspectiva em nossa vida. E aí Ele continua dizendo assim, que é uma fórmula para que possamos sossegar os nossos corações. Então depois que Ele fala, não se turbe o vosso coração, Ele dá receita. Crede em Deus, crede também em mim. Então essa crença de Deus nada mais é do que a fé. Porque quem tem fé em Deus, e nós vamos refletir que fé não é somente acreditar, é um passo além, é confiar. Porque eu posso acreditar que Jesus existiu. Eu posso acreditar, existiu fisicamente, tá? Eu sei que espiritualmente, eu posso acreditar que Deus existe. É uma crença, mas eu confio que Deus é um Pai amoroso, que Deus é o Criador de tudo, e que Deus ama a todos nós, e que jamais quer o mal para os seus filhos. Nós confiamos em Deus, sabendo, tentando trazer para dentro dos nossos corações, que tudo que nós vivenciamos é para o nosso crescimento, para a nossa evolução espiritual. Então, quando eu tenho essa confiança, quando eu tenho essa fé em Deus, a fé nos seus desígnios, a fé no amor que Ele tem por mim, que Ele tem por todos nós, a fé de que Ele quer o melhor para nós, aí eu sossego o meu coração, porque eu sei que eu tenho alguém lá em cima, de uma forma poética, dizendo, de uma forma romântica, que cuida de mim e que quer o melhor para mim. Então, quando Jesus diz assim, crede em Deus, Ele está nos trazendo uma fórmula para que possamos sossegar o nosso coração. E Ele vai um pouquinho mais além. Crede também em mim. E por que Jesus disse? Obviamente que Ele diria, crede em Deus em primeiro lugar. E crede em mim. Porque o Cristo é Ele quem sabe a vontade de Deus para conosco, para as nossas vidas. A comunhão de Jesus com Deus é perfeita. Tanto é que Ele disse, né? Eu e meu Pai somos um só. E às vezes a gente se engana, achando que Jesus estava dizendo que Ele era Deus. Não. Jesus, nessa fala, Ele estava querendo dizer que, como entendedor da vontade de Deus para com os seus filhos, como Ele também é filho, mas para nós, Jesus, sabe exatamente o que nós precisamos fazer. Então, vejam que nessas duas partes de uma frase só, Jesus já nos traz o consolo para os nossos corações. Mas Ele vai e continua. Então Ele diz assim, há muitas moradas na casa de meu Pai. E aí a gente volta, né, para o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, porque Kardec ele vai trazer aí uma classificação, né, nessas muitas moradas no Pai, ele vai trazer uma classificação básica para a gente. Então ele vai dizer assim, uma classificação dos mundos, que existem mundos primitivos, e nesses mundos primitivos segundo ele, estão as primeiras encarnações da alma humana, desprovidas
de intelecto. Em outras palavras, o que reina nesses mundos primitivos é o instinto. Na segunda categoria de mundo, que é o que nós estamos agora, né, nessa passagem, estão aí os mundos de provas e expiações, da qual os espíritos já possuem um certo intelecto, né? A nossa inteligência, ela foi evoluindo com o passar, né? Nós vemos aí o nosso mundo, hoje tudo é tão rápido, tão fácil, a nossa parte intelectual. Então esses mundos são caracterizados pela intelectualização do ser, mas que ainda a parte moral deixa a desejar, onde o mal prevalece sobre o bem. Nós vamos encontrar uma outra categoria, que são chamados de mundo de regeneração. E nesse mundo, nos diz Kardec, que ainda que exista o mal, ainda é um mundo material, mas que o bem já começa a se sobressair sobre o mal. O mal ainda existe em menor proporção, mas o bem já prevalece. Ele continua dizendo que os mundos ditosos ou os mundos infelizes. E aí sim ele fala que são os mundos onde o mal já não se sobrepõe ao bem. Pelo contrário, são mundos onde o bem domina o mal. Por essa razão, eles comportam uma classe de indivíduos razoavelmente evoluídos. E a felicidade reina. Calma que a gente chega lá, tá? E temos os mundos celestes ou mundos divinos, né? E que estes são mundos onde residem os espíritos puros, ou os espíritos dignos de serem chamados de mestres espirituais. São mundos que realmente vai demandar um tempo ainda para que a gente chegue. Mas se Kardec traz esses mundos exteriores para nós, será que nós não podemos relacionar esses mundos no nosso mundo íntimo? Vamos dar um exemplo? Vou tentar dar um exemplo. Nós vamos estagiando, oscilando, gente, guardadas as devidas proporções, apenas de uma forma de entendimento, tá? Nós vamos oscilando conforme as situações vivenciadas no nosso dia, nós vamos estagiando dentro desses mundos interiores. Quando alguém nos confronta, quando alguém vem até nós, nos confrontar, através de uma discussão, se nós reagimos, nós estamos dando vazão aos mundos primitivos, onde o instinto de conservação prevalece. Sabe o animal, quando ele é acuado, ele se sente no perigo, ou ele recua, mas chega um determinado momento, o que ele faz? Mostra os dentes. Às vezes, esse é o instinto, não é? Às vezes nós fazemos isso na nossa vida. Em determinadas situações, em determinados pontos, quando estamos diante de uma contenda, de uma discussão, nós trazemos para fora esse mundo primitivo e partimos para o ataque. Mas existem aqueles momentos também, onde alguém vem até nós, com o objetivo, talvez, de desabafar, de contar algo de si, contar um problema, e nós, mesmo que seja só para ouvirmos, nós ajudamos aquela pessoa a
aí nós nos sentimos nos mundos interiores ditosos ou felizes. Mas a pergunta que nós precisamos fazer para nós mesmos: qual mundo eu estou me permitindo estar? Será que eu ainda estou nesses mundos interiores, tá, gente? Nesses mundos primitivos dentro de mim, onde só o instinto de conservação, o revide, faz parte de mim? Será que eu estou vivendo num mundo onde a intelectualidade, onde a racionalidade faz parte, mas a minha parte emocional, a minha parte moral eu estou deixando para trás? Quando eu faço isso, eu estou me permitindo acessar o meu mundo íntimo de provas e expiações. Será que eu busco, ainda vivendo nesse nosso mundo externo, eu busco a minha regeneração, permito que o bem que eu trago dentro de mim se sobressaia sobre, não vou falar o mal, mas vou falar naquelas coisas que nós precisamos ainda modificar? Será que a minha ação no bem, a minha ação em benefício do próximo, o meu trabalho, eu me permito viver nesse mundo feliz? Então, meus irmãos, minhas irmãs, tudo que nós falamos até agora, nós falamos de escolha, porque somos nós quem escolhemos em que mundo eu vou habitar, em que mundo eu vou querer participar. Do livro Morada de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ele traz uma mensagem de Emmanuel que para nós nos serve como uma bússola, um caminho a seguir. E é claro que nós não vamos trazer todas as frases, mas algumas delas traremos para que possamos refletir e principalmente levar essa reflexão aos nossos lares, para a nossa vida, para o nosso convívio com os nossos familiares, nos nossos locais de trabalho, com os nossos amigos, enfim, onde quer que estejamos. Então Emmanuel diz o seguinte, falando do mundo exterior, mas pensando no mundo íntimo: a terra é precioso domicílio da lei do Senhor, onde cada criatura edifica o plano em que quer passar. Não é? Então, como eu acabei de dizer, é uma escolha. Nós estamos sim num mundo exterior de provas e expiações, querendo passar para mundos regeneradores, sem pensar em tempo. Isso não nos cabe, não é? E seria até imprudência da nossa parte falar em quando começou, quando vai terminar. Isso, né, é algo do fórum íntimo nosso, e não sabemos disso. Mas, se estamos aqui, Emmanuel diz, cada criatura edifica o plano em que passa a viver. Então somos nós que edificamos. Não é mais Deus que impõe a sua vontade para comigo. Claro, Deus é amor, é misericórdia. Mas Deus, por todo esse amor, nos dá o livre-arbítrio para que possamos escolher o nosso caminho. E aí nós vamos edificando a nossa casa íntima, né? A nossa morada. E ele continua dizendo, cada espírito respira na faixa de claridade ou sombra, de dor ou alegria, a que se acolhe através da atitude que assume perante a vida. É verdade, não é? Olha a dica de Emmanuel. Olha, as alegrias, as dores, as causas estão aqui dentro de nós. Se eu tomo um caminho,
por mais dificuldade que eu possa ter, se eu tomo o caminho do Evangelho, se eu tomo o caminho do amor, por mais dificuldades que eu possa ter na vida, eu vou ser feliz. Porque a felicidade, ela não vem de fora para dentro, ela é de dentro para fora. E Emmanuel continua então, não é? Então precisamos refletir como é que nós estamos, o que nós estamos buscando, porque somos responsáveis pelas nossas alegrias e tristezas. E continua dizendo: muita gente exige do mundo valiosos cabedais de felicidade, aguardando castelos de abastança e de alegria, mas não se animam a gastar uma simples hora na reconstrução dos alicerces indispensáveis à paz da própria vida. Não podemos ser escravos, que às vezes nós colocamos a nossa felicidade, a nossa alegria nos bens terrenos que são passageiros. Como diz Lacordaire, nada vos pertence nesse mundo, nem o vosso próprio corpo. A morte vem e dele vos despojas como de todos os bens materiais. Por isso, sois depositários e não proprietários. Disso não vos enganei. Então, às vezes a gente se engana, colocando a nossa felicidade, não que ela não seja importante, nós não estamos fazendo apologia à pobreza, não é nada disso. Mas às vezes nós colocamos a nossa felicidade, o nosso íntimo, apenas na busca das coisas materiais. E quando a perdemos, entramos em desespero. Esquecemos do que é indispensável para a nossa paz, que é o Evangelho de Jesus, que são os seus ensinamentos. O céu para nós começa na terra. Iniciemo-nos na escalada divina, nos diz Emmanuel. Então, para que tenhamos a nossa casa, para que tenhamos a nossa moradia organizada, limpa, é necessário começar a escalada do nosso crescimento espiritual aqui mesmo. É aqui que nós estamos para aprender. Não estamos para sofrer. Não estamos. O sofrimento, ninguém vai me bater, gente. O sofrimento é escolha minha. Tá? Depois, se vocês quiserem me bater, pode me bater. Não tem problema, não. Mas vamos pensar com bastante carinho nisso, tá bom? E a última, ele diz assim: alija, ou seja, expulse, abandone, alija o supérfluo de teu caminho e acomoda-te com a necessidade, com o necessário à tua paz. Às vezes a gente quer, e busca, e corre atrás disso, e corre atrás daquilo, não é? E nunca tem paz, nunca tem paz. Porque quando a gente encontra alguma coisa, logo a gente cria uma outra necessidade. E assim vai, e assim nós vamos, não é? Num desassossego do nosso coração. Assim nós vamos desassossegando o nosso coração, ele vai ficando apertado. E a proposta é que nos libertemos, não estamos falando de dar, mas nos libertemos de tudo aquilo que nos aprisiona. A nossa morada interna vai depender do quanto nós estamos dispostos a nos libertarmos das coisas que nos prejudicam, das coisas que nos faz mal. Então, a nossa reflexão desta noite, o convite de Jesus para as nossas vidas é: olhe a tua morada interna, faça uma faxina, jogue fora a poeira,
Jogue fora aquilo que a gente vai guardando, sabe aquilo que a gente vai guardando anos e anos e anos, e vai criando pó e vai ficando lá. Vamos fazer essa faxina na nossa casa, no nosso íntimo, abandonando tudo que não nos serve mais, e trazendo para nós, e permitindo que Jesus não seja apenas um visitante, mas que Ele venha residir na nossa casa íntima. Esse é o nosso convite a todos que estão aqui, esse é o nosso convite, esse é o convite de Deus, e de Jesus, e de toda a equipe espiritual para nós. São essas as reflexões que gostaríamos de deixar. Se ninguém lembrar de nada daquilo que eu disse lá fora, vamos apenas nos lembrar, preciso fazer uma faxina na minha casa mental. Se lembrar disso, ótimo. Jesus ganhou a noite. Muito obrigado, espero que vocês encontrem nesta casa maravilhosa, de pessoas queridas do meu coração, pessoas que vivem aqui. Eu desejo do fundo do meu coração que todos vocês encontrem aqui o que vieram buscar. Muita paz, um excelente fim de semana. Amanhã é sábado, dia de faxina. Obrigado.